capítulo 3, até o versículo número 7. Os irmãos acharam? Logo depois de Crônicas, Esdras, capítulo 3, até o versículo 7, diz assim: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor, desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite aos sidônios e tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Amém. Pai, obrigado pela tua palavra que podemos ler nessa noite, e rogamos a ti, meu Deus, que nos dê a direção sobre ela, nos dê o correto entendimento, que o teu Espírito Santo fale ao nosso coração, nos ensinando o que o Senhor deseja nos ensinar, corrigindo, meu Deus, aquilo em que precisamos ser corrigidos, e rogamos, meu Deus, a esse Espírito que tenha liberdade nessa noite, que convença cada um de nós, que nos edifique, e coloco minha vida à disposição dele também, para ser usado com graça, poder no Espírito Santo, para que a tua palavra seja ministrada sem interrupção, meu Deus. Não quero que venha nenhum pensamento humano meu interferir na mensagem da tua palavra, mas que somente, meu Deus, aquilo que o Senhor deseja falar, que seja o que iremos ouvir aqui. É isso que te pedimos, Pai, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos, podem sentar. Queridos, o livro de Esdras, que era com o de Jeremias, né, no início, não eram 2 livros, mas um relato contínuo dessa volta do povo da Babilônia para Jerusalém. Aqui nós vemos Esdras, o relato de Esdras, e depois vemos logo em seguida, né, o profeta Neemias, que você também conhece, porque ele foi encarregado, motivou o povo, liderou o povo para a reconstrução dos muros. E, como eu disse, o povo estava voltando do exílio babilônico, libertos pelo rei Sírio, pelo rei Ciro da Pérsia. Você aí olhando no 2º livro de Crônicas, no finalzinho, você vai ver também esse relato. 70 anos se passaram e pelo decreto de Ciro da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, o povo então retorna, e aqui no livro de Êxodo, logo no 1º capítulo, nos versos 2 e 3, diz assim: Assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel, ele é o Deus que habita em Jerusalém. Nós vemos aqui o relato, né, do próprio Ciro, dizendo que ele foi escolhido, Deus o levantou para edificar essa casa em Jerusalém, e ele pergunta: quem dentre vós, quem dentre o povo é que irá
e subirá a Jerusalém e fará isso, edificará a casa do Senhor, ele deixa claro que a ordem que Deus deu a ele, né, a sua incumbência, foi de edificar a casa. E, como eu disse, havia naquele momento muita gente lá. 70 anos do povo lá vivendo, várias famílias se multiplicaram, cresceram, né? Muita gente nasceu durante esse tempo, as pessoas já estavam estabelecidas. E olhando para esse relato, uma coisa que me chama a atenção, nós vamos ver que não foram todos os que voltaram. Muitos, por estarem já com as suas vidas estabelecidas, não retornaram para Jerusalém. Mas ele diz aqui, ele conclama o povo, chama, né, o povo, quem dentre o povo, sabendo que Deus me deu esse encargo de edificar uma casa, quem irá subir? E eu imagino que muita gente lá decidiu não ir, decidiu não ajudar, ainda que soubessem que era para edificar, reconstruir, restaurar, muitos resolveram ficar. Então, irmãos, duas coisas me saltam aos olhos aqui nesse evento do decreto de Ciro. A primeira delas é que Deus escolhe quem Ele quer para que as coisas dele, do seu interesse, aconteçam. Ele mesmo diz, Ciro, eu sou o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E Ele me deu essa incumbência de restaurar a casa dele em Jerusalém. Então ele, que não fazia parte do povo de Deus, ele que não tinha nada, né, a ver com Deus, mas ele foi usado por Deus para que isso acontecesse. E aí é que vem a nossa decisão. Nós, sabendo disso, vamos participar ou não? É sobre isso que nós temos falado, o meu lamento hoje, a respeito da frequência da igreja, não somente hoje, mas semana passada, é também sobre isso, irmãos. Nós clamamos, avisamos, né, exortamos os irmãos para a necessidade de estar junto ao Senhor, de cultuar, de congregarmos, mas quem vai ouvir as palavras? Quem vai tomar a decisão? Quem irá? Quem irá reedificar? Quem irá restaurar? Ele faz esse alerta, né, esse aviso, esse anúncio, mas nem todos vão para Jerusalém para participar. Mas, dentre alguns, no versículo 5, aqui diz que se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. E aí, olhando isso aqui, os espertos de plantão podem dizer, pastor, eu não vou porque Deus não despertou o meu coração. Vocês falam lá para a gente vir ao culto, mas Deus ainda não me despertou no coração. É muito sem vergonha, né? Esperar que Deus vá te levantar do sofá, da cama, de olhar a televisão, tomar seu banho, vir à igreja para cultuar. É muita sem vergonhice interpretar o texto nesse ponto de vista. Mas o que fica claro aqui é que não foram todos, foram aqueles cujo Espírito de Deus despertou, ou seja, aqueles que despertaram, aqueles que ouviram e desejaram voltar para reedificar a casa do Senhor. Então isso é motivo para a gente pensar. Foram os cabeças das famílias. Esdras, no entanto, que escreveu esse livro, ele foi enviado 70 anos depois desse pessoal, dessa primeira leva. 70 anos depois, já por Artaxerxes, ele foi encarregado, foi a incumbência dele, para restaurar a lei de Deus no coração do povo. Esdras, então, aqui no capítulo 7 desse mesmo livro, do versículo 6 ao 10, ele diz assim, ele era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel,
dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei, pois no 1º dia do 1º mês partiu da Babilônia, e no 1º dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei do Senhor e para a cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Então Esdras vai, 70 anos depois, entre o fim do capítulo 6 e o início do capítulo 7, se passaram 60 anos. A gente, quando olha a Bíblia, assim parece que foi de um dia para o outro, mas se passaram 60 anos dos eventos do capítulo 6 para o capítulo 7. Esdras, então, vai 70 anos da primeira leva, assim que o rei Ciro promulga, né, e convoca a restauração do templo. Esdras vai 70 anos depois e, como eu disse, muita gente resolveu, alguns, mas não todos, porque de todos os que estavam lá ao longo de 70 anos, apenas 50 mil pessoas, vamos dizer apenas porque havia um número enorme, muito maior de pessoas lá, mas 50 mil são os que decidem, os que Deus falou ao coração, despertaram, né, para o chamado de Deus e resolveram ir. E havia muito a ser reconstruído, muros, o próprio, né, templo, muitas coisas na cidade, enfim, toda a infraestrutura, havia muita coisa a ser feita. E nesse momento, irmãos, quando as pessoas olham para o que o rei Ciro diz, ele, quando chama o povo, ele diz: olha, Deus me levantou, eu fui levantado para que a casa dele fosse edificada. Esse era o desejo do rei Ciro, e ele coloca isso para o povo. Ok, Deus o chamou para isso, mas quando o povo ouve isso, o povo deve ter a percepção, o entendimento de qual é a prioridade das coisas. Porque, por mais que ele fosse usado por Deus, como eu disse, ele não tinha a visão espiritual. Ele não sabia da lei, ele não sabia de nada. Ele não era daquele povo, não era daquela gente. E aí, quando as pessoas ouvem, podem pensar assim: não, ele chamou a gente, eu estou indo para lá para construir a casa. Vamos construir a casa. Seria olhar cegamente para o que nos estão mandando fazer. Mas uma questão que nós precisamos aprender, irmãos, são as prioridades. E aí é que nós olhamos para o nosso contexto de hoje, sempre buscando, não é, um paralelo com o dia de hoje. Porque nós também estamos meio que tentando reconstruir. São vários os relatos dos pastores, principalmente da Nova Vida, que nós temos ouvido que a maioria, todas elas, não chegaram nem a 50% do retorno das pessoas. E é aí que entra a questão do rei Ciro. Quem quer ir? Quem quer voltar? E aí muitos dizem assim, como eu disse, né? Desculpa, esfarrapada, Deus não tocou no meu coração. Olha, eu até queria voltar, mas Deus não me despertou para isso. Não vou voltar. Desejo ficar aqui. Vou ficar, me acostumei com a Babilônia. Aqui está legal, né? Tem um clima legal. Tudo que eu preciso está aqui, eu não vou voltar, não. E aí a gente precisa olhar para isso. Não é? Primeiro é o desejo de não ir. O segundo é voltar, mas volto com que prioridade? Com que eu vou me deparar no momento em que eu estiver? Tem muita coisa para ser feita. Sim, mas depois de tantos anos afastados, no nosso caso não são anos ainda, mas meses, por onde começamos? Eu desejo retomar. Eu estou afastado há algum tempo aí, não é? Ficamos aí nesse período, né, meio que afastados. Ok. Mas por onde eu começo agora? É essa questão que entra o nosso entendimento, a nossa percepção das nossas prioridades, do que precisamos fazer primeiro, do que precisamos em primeiro lugar. E isso influencia a nossa decisão. Quando nós sabemos quais são as prioridades espirituais,
Nós não vamos questionar como o povo quando ouviu o decreto do Ciro. Não, acho que eu não vou não. Acho que eu vou ficar por aqui. Acho que é arriscado, acho que não vale a pena. Nós, se temos o entendimento verdadeiro, nós não vamos questionar certas coisas, mas é o que nos coloca hoje, no nosso contexto, a palavra de Deus, e olhando, esse texto nos ensina então ao que devemos dar prioridades. Porque o que vamos fazer, o porquê e o que vamos fazer. Por onde vamos começar? A primeira pergunta que nós faríamos, olhando para esse episódio, é: por que erguer o altar primeiro? Olha só, no capítulo 3 que nós lemos, de Esdras, no versículo 2, diz assim: levantou-se Jesua, filho de Josadac, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. No capítulo 3, você vai ver que no 2 fala sobre todos os 50 mil, todas as famílias e mais os servos, né? Todo esse pessoal junto aí beirava 50 mil pessoas. Mas no capítulo 3 é que começa, né? Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já na cidade, ou seja, chegaram lá. Vamos nos juntar, o que a gente vai fazer? É isso que eu falei. A prioridade agora. Qual é a ordem de Ciro? Vamos edificar a casa. Bom, mas espera aí. Ciro quem é? Ele foi levantado por Deus para nos mandar de volta, como estava previsto. Ok, é para edificar a casa do Senhor, maravilha. Mas tem algo mais importante, algo que vem em primeiro lugar. E aqui nós vemos no versículo 2 que eles, esses homens, edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem os holocaustos. Irmãos, o altar, vocês já ouviram várias vezes, né? Altar, por definição, é algo mais alto, alguma coisa que está elevada. Era algo que também estava elevado, os altares eram feitos de pedras. Havia, né, várias maneiras de se erguer um altar naquela época, mas o altar era o meio utilizado para o relacionamento. Era através do altar que havia um relacionamento com Deus. Era ali que Deus se deixava conhecer, era ali que se buscava a Deus. O começo, né, do relacionamento se dava no altar, ou através do altar. Vamos ver alguns versículos que nos ensinam isso. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Nós vamos ver que a prática de erguer altares é bastante antiga. Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte, ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e aí ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Então Abrão, ainda nesse momento, ouve a promessa e ele, então, ergue um altar, edifica um altar para invocar o nome do Senhor. Deus aparecer a Abrão e lhe dá a promessa, e Abrão percebe a necessidade de se relacionar com esse Deus, de invocar seu nome, de ter com ele intimidade. Então era através do altar que havia o relacionamento com Deus. Era o lugar determinado por Deus para as ofertas. Êxodo, capítulo 29, nos livros de Êxodo, Levítico, nós vemos as ordens de Deus a respeito do altar do holocausto, do tabernáculo. Vemos também das ofertas. E em Êxodo, capítulo 29, do versículo 38 ao 46, Deus dá a instrução das ofertas contínuas.
diz assim no versículo 38: isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de 1 éfa de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para a libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como uma oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações. A porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Então veja, irmãos, qual era, né, a determinação de Deus a respeito do altar, das ofertas pacíficas, dos holocaustos, né, de todas essas ofertas estabelecidas em Êxodo Levítico. Deus estabeleceu que deveria ser feito, entregue as ofertas através do altar. No 43 ele diz: ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados, e consagrarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, seu Deus. Deus, então, diz a eles quais eram as ofertas, a periodicidade, né? Cada manhã, durante todo o dia, tem que estar ardendo, é um holocausto contínuo. E Deus, então, coloca que ali ele viria, e ali ele, com a sua glória, que eles fossem santificados. Então era ali, naquele momento, que havia a consagração, havia a entrega, havia a oferta, havia o relacionamento através do altar do Senhor. Então, a primeira preocupação daquele povo era, então, erguer o altar para que Deus, então, se manifestasse, para que Deus falasse, para que Deus fosse, então, honrado através do altar. As ofertas que eram para Deus naquele momento. Hoje, nós não sacrificamos. Primeiro que não somos judeus, não fazemos parte da lei, da linhagem de Israel. Nem eles hoje mais sacrificam. Mas, trazendo para o nosso dia, assim como as ofertas eram dele, hoje a nossa vida também é dele. De maneira completa, total, como é o holocausto, inclusive. O holocausto também é um símbolo de completa entrega. É por isso que nós também, quando falamos do altar do holocausto, dizemos que ele simboliza Jesus. Era uma prefiguração de Cristo, do que ele faria, porque Cristo também se entregou totalmente, completamente por todos nós. Inclusive na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 11 a 14, também fala dessas ofertas que deveriam ser continuamente oferecidas pelos sacerdotes. Hebreus capítulo 10, do versículo 11 ao 14. Hebreus 10, do verso 11 ao 14, diz assim: ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, Hebreus menciona essa prática que havia a determinação de Deus de continuamente oferecer os holocaustos, diariamente os sacrifícios, através do altar e do altar do holocausto. Mas Jesus, ele diz que ele ofereceu para sempre, uma única vez.
Então é como se Jesus fosse essa oferta do holocausto definitiva. E agora não há mais necessidade de sacrificar. Não há mais necessidade de fazer essas ofertas. Então, o altar do holocausto simbolizava o sacrifício de Cristo. Veja, irmãos, a importância do altar. A importância do altar para nós hoje não é mais física. Nós, antigamente, né? Não eu, mas talvez alguns de nós, minha mãe, ainda tem essa prática, mas os católicos tinham uma mania, né, de fazer um altarzinho, né? Ainda que seja pequenininho, bota lá num cantinho, né? Vocês já viveram isso? Lá na casa, num cantinho, tem alguma coisa mais elevada, e botam lá um santinho, alguma coisa, e aí de vez em quando coloca ali uma ofertazinha, né? Se fosse um Cosme e Damião, põe lá uma balinha uma vez por ano. Também, irmãos, há essa sistemática, essa prática de altar, mas não é esse altar que estou falando hoje. É um altar espiritual. Voltando para os nossos dias, mas procurando enxergar essa prioridade, olhando com um olhar espiritual para o que eu devo fazer primeiro e com o que eu devo me preocupar. A primeira preocupação deles era erguer o altar do Senhor. Vamos erguer o altar em primeiro lugar. Vamos sacrificar, vamos oferecer os holocaustos, as ofertas pacíficas, as ofertas de manjares. Vamos restabelecer a comunhão, o relacionamento com Deus, porque estávamos na Babilônia e não tínhamos mais onde fazer tudo isso. Mas agora estamos de volta. A minha prioridade, então, é restaurar o meu altar. E para nós hoje, irmãos, que estamos buscando essa restauração, qual é a nossa prioridade? Será que a nossa prioridade é, não, quando eu voltar eu vou me engajar de novo naquele ministério? Ou quando eu voltar eu vou dizimar novamente? Ou quando eu voltar vou fazer isso? Vou frequentar? Mas e o altar? Porque eles tinham outras coisas para fazer, inclusive edificar o templo. Mas e o altar, como fica? Então, erguer o altar era uma necessidade, e uma necessidade antiga. Como eu disse aos irmãos, vamos lá de volta para o livro de Gênesis, lá no capítulo 8, nos versos 20 e 21, Gênesis capítulo 8, versos 20 e 21, levantou Noé. Veja que é anterior à promessa de Abraão, é anterior à lei de Moisés. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Se você olhar para esse contexto aqui, da passagem, você vai reparar que ele e a sua família saem da arca. Depois da chuva e da água ter baixado, eles podem sair da arca. O que Noé faz em primeiro lugar? Ele vai procurar um supermercado, ele quer ir ao cinema, né? As pessoas, quando ficaram em quarentena, nossa, eu estou com a vontade de ir no shopping. Mas que igreja? Ninguém tem falta. Cadê a necessidade de restaurar o relacionamento com Deus? E não é quando sai, a primeira coisa que ele faz é levantar um altar ao Senhor e ali sacrificar. A primeira preocupação de Noé, eu imagino que ele ainda, dentro da arca, ele pensando, a primeira coisa que eu vou fazer quando eu sair, quando eu puder sair, e veja, não estou aqui criticando os irmãos que ainda não escolheram, né, que ainda não se sentem seguros, estão achando que fazem parte do grupo de risco, têm comorbidade. Não estou mencionando esse pessoal, mas o que eu digo é, aqueles que, como Noé, estavam ainda impossibilitados, no coração, o primeiro desejo era, quando eu puder sair, a primeira coisa que eu vou fazer é restabelecer o meu relacionamento com Deus.
pessoas assim ainda presas dentro da arca, cercada por águas? Será que estamos nessa situação ainda, a ponto de termos 30 irmãos às quintas-feiras? Porque às terças já não temos mais, porque realmente, com a frequência baixa, com o desinteresse, com todas as tentativas que fizemos, não temos mais terça-feira a nossa reunião. Tem algumas reuniões isoladas. Será que nós vamos minguar ao ponto de quintas-feiras também fazermos o mesmo? Nós, irmãos, então, olha, a partir de agora, não vamos mais ter as quintas-feiras, vamos só domingo de manhã e à noite. E aí, talvez, no futuro, seja o desejo da maioria, não, pastor, só domingo de manhã tá bom. Irmãos, cadê o desejo do altar? Como Noé tinha. Eu vou sair assim que eu colocar os meus pés do lado de fora, eu vou restabelecer o meu relacionamento com Deus. Mas cadê esse desejo, irmãos? Estamos passando por isso. Eu, sinceramente, tenho dúvidas no meu coração. Eu acho que estamos caminhando não como o desejo de Noé, mas como aqueles que ficaram na Babilônia. Escolheram não voltar. Eu não quero mais retornar. A Babilônia me agradou. Eu me adaptei à Babilônia. Vou ficar por aqui mesmo. Não volto mais. Será que é essa síndrome que muitos têm passado? O altar implica em purificação, em santificação. Ainda em Gênesis capítulo 35, dos versos 1 ao 3. Gênesis 35, do 1 ao 3, diz assim: Disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio. Purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então Jacó também decide levantar um altar a Deus que o atendeu na sua angústia, que respondeu a ele no momento em que ele precisava. E aí, irmãos, quantas pessoas Deus já atendeu? Quantas pessoas Deus já livrou? E aí agora, na hora de erguer um altar, não tem. Porque aqui Jacó também decide, antes de fazer isso, ele decide: lancem fora os deuses estranhos, tira tudo que não presta, porque eu vou erguer um altar ao Deus. Vou erguer um altar ao meu Deus. Antes eu preciso fazer uma faxina. Antes eu preciso limpar, preciso jogar fora aquilo que não presta. Nada de deuses estranhos. Agora eu vou restaurar o meu altar. Porque também tem pessoas que querem restaurar o altar, mas com as coisas antigas ainda ali guardadas. Mas Jacó decide de maneira diferente. Então, há uma purificação. Erguer o altar também implica que previamente eu tenha essa purificação, essa santificação, essa minha separação, meu desejo de me purificar, de me guardar, de me consagrar, que é exatamente uma dos objetivos do altar. É a consagração, a entrega. Então, não há como ter dois altares, ou ter um altar para outros deuses e deixar o do Senhor destruído. Nós vemos dois exemplos aqui na Bíblia que são bastante emblemáticos. Um está lá no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, dos versículos 30 ao 32, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou
12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. O resto da história você conhece. Quando Elias estava no Monte Carmelo com os profetas de Baal, e ali havia o altar a Baal, que ele recomenda que vamos fazer aqui, né? 2, vocês fazem para Baal e eu vou fazer para meu Deus. Aquele que responder, esse é o Deus verdadeiro. Vocês conhecem a história. Mas aqui quando nós lemos, como é que estava o altar do Senhor? Estava em ruínas. O altar do Senhor estava em ruínas, mas o de Baal estava erguido. Estavam todos fazendo alarido, né, ou sacrificando, né, pensando em Baal, oferecendo lá, querendo um relacionamento com Baal, e o do Senhor estava em ruínas. Um outro exemplo emblemático também é no segundo livro dos Reis, que fala do episódio do rei Acais. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, do verso 10 ao 14, diz assim: Então o rei Acais foi a Damasco a encontrar-se com Tiglat-Pileser, rei da Síria, e vendo ali um altar, enviou dele ao sacerdote Urias a planta e o modelo segundo toda a sua obra. Urias, o sacerdote, edificou um altar segundo tudo que o rei Acais tinha ordenado de Damasco. Assim o fez o sacerdote Urias, antes que o rei Acais viesse de Damasco. Vindo, pois, de Damasco, o rei viu o altar, chegou-se a ele e nele sacrificou. Queimou o seu holocausto e a sua oferta de manjares, derramou a sua libação e aspergiu o sangue das suas ofertas pacíficas naquele altar. Porém, o altar de bronze que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e o pôs ao lado do seu altar, do lado norte. Veja o que Acais decide fazer. Ele vai a Damasco, vê ali um altar, e ele decide fazer o igual. Primeiro para agradar, né, Tiglat-Pileser, mas porque ele também tinha no seu coração um desejo idólatra de adorar a outros deuses, porque ele também já havia sacrificado seu filho. E ele, então, ergue um altar e sacrifica nele. Mas aqui diz que o altar de bronze do Senhor, ele tinha colocado de lado. 2 exemplos, irmãos, que nós vemos que eles erguem outros altares a outros deuses, mas o altar do Senhor fica em ruínas. O altar do Senhor fica de lado. O altar do Senhor, como o próprio Acais diz, eu vou deliberar sobre ele mais tarde. O altar de bronze, deixa ele aí, que depois eu vejo o que eu vou fazer com ele. Nós não podemos agir assim, porque há uma consequência. E no segundo livro das Crônicas, sobre esse rei Acais, no capítulo 28, no verso 5, diz assim: pelo que o Senhor, seu Deus, o entregou nas mãos do rei dos sírios, os quais o derrotaram e levaram dele em cativeiro uma multidão de presos que trouxeram a Damasco. Também foi entregue nas mãos do rei de Israel, o qual lhe infligiu grande derrota. Esse foi o destino de Acais. Alguém que resolveu se afastar de Deus, que ignorou o seu altar, colocou o altar de lado, deixa o altar do Senhor ali e faça um bonito, moderno. É idólatra, é para outros deuses, mas é um altar moderno. E ali agora eu vou sacrificar. Não dá, irmãos, como Jesus disse, não podemos servir a 2 senhores. Não podeis ser amigo de Deus e das riquezas. Se nós somos amigos do
eficazes, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, de manhã e à tarde. Como ele deve ser mantido, irmãos? Primeiro, nós, olhando aqui, vimos no versículo 3 que eles firmaram as bases. Firmaram o altar sobre as bases. E aí eu pergunto aos irmãos, em que base estamos erguendo o nosso altar? Em que estamos firmando o nosso relacionamento com Deus? Queria ver contigo o que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, do verso 19 ao 22, da carta aos Efésios. Capítulo 2, verso 19, diz assim: já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós vemos que somos edificados sobre Jesus Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Nós, então, hoje, o nosso altar, aquele que temos o nosso relacionamento com Deus, está edificado sobre uma base sólida, que é Jesus Cristo. Ou deve ser. Por isso que eu pergunto, em que altar estamos edificando? Sobre que base estamos edificando o altar? Se é uma base fraca, essa base corre o risco de cair. Mas se é sobre Cristo Jesus, a pedra angular, não somente o altar está sendo edificado, mas nós também, edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, nós devemos primeiro olhar para a base em que esse altar está sendo erguido, aceso, ainda que haja terror das aflições. Isso é algo importante que a gente nota aqui, que eles firmaram o altar, mas diz aqui, ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras. Eles voltam para Jerusalém, irmãos, mas Jerusalém está assolada. E havia outros povos ali ao redor. E que segurança eles tinham? Não tinham segurança nenhuma. Havia neles o temor. Havia inimigos ao redor. Mas e aí? O que eu faço? Deixo de erguer o meu altar? Deixo de me relacionar com Deus? Eles fizeram isso mesmo sabendo. Irmãos, olhando para a palavra de Deus, nós vemos que Deus não vai faltar com o seu povo. Deus não vai nos abandonar, mesmo em meio à adversidade. É isso que nós vemos quando lemos o Salmo 23, palavras de Davi, que você conhece muito bem. O Salmo 23. Deixa eu achar aqui. Salmo número 23, nos versículos 4 e 5 da primeira parte. Salmo 23 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Veja que o Salmo 23 diz que há possibilidade de andar pelo vale da sombra da morte. Há possibilidade de eu estar sob o terror, apavorado, temendo daqueles meus inimigos que andam ao meu redor. Mas o que ele declara? Tu estás comigo. O teu cajado e o teu bordão me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Isso aqui me mostra que Deus, mesmo quando eu estou sob o temor de outros povos, com os meus inimigos ao meu
contínuo e o sacrifício das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Irmãos, havia ali uma continuidade, havia ali uma rotina a ser feita, a ser praticada continuamente. E aí eu volto à nossa história de a nossa continuidade tem sido quebrada. Estamos já às terças-feiras interrompidos. Às quintas-feiras estamos minguando. Estamos cada vez com menos irmãos aparecendo. Será que agora teremos também só aos domingos pela manhã? Será que é isso o que a igreja deseja? Porque aqui, quando eles estabeleceram, não havia esse negócio. Eles fizeram continuamente, diariamente, cumpriram com todos os dias, as festas fixas do ano novo, tiveram uma rotina, irmãos, tiveram uma normalidade estabelecida, porque não podiam lá na Babilônia, não tinha. Então, o primeiro desejo deles, vou reerguer o meu altar, vou sacrificar, vou cuidar do meu relacionamento com Deus e vou manter a continuidade, vou manter a roda girando. Então, uma vez erguido, ele deve ser mantido. Não é erguer e abandonar. Não, vou erguer o altar e já fiz a minha parte. Não, ele deve ser mantido. E hoje o altar, eu posso dizer que é a nossa vida. A vida de cada um de nós é o altar em que, onde ali são colocados os sacrifícios que hoje são agradáveis a Deus, porque a Bíblia diz que Deus se agrada mais do que de sacrifícios de que lhe obedeça. A Bíblia diz que Deus se agrada mais do que lhe obedeça. E onde é que se obedece? Nós é que obedecemos. Hebreus 13:15 diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus quando? Sempre sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, sempre ofereceremos a Deus sacrifícios de louvor. Sempre, continuamente, a nossa vida agora é o altar de Deus. Somos os sacerdotes responsáveis pelo fogo aceso. O altar do holocausto tinha que estar continuamente atento, não podia deixar o fogo apagar. Nós aqui necessitamos dessa incumbência agora nossa, de cada um de nós. Eu mantenho o meu aceso, você não tem o seu. Eu não posso colocar nem o seu, nem você no meu. É individual, cada um de nós. Porque, como lemos aqui, nós agora estamos sendo edificados para o Espírito Santo. Somos templo do Espírito, estamos em edificação. E ele habita em nós. Então, agora o sacrifício oferecido é a nossa vida. Romanos capítulo 12, versículo 1. Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Nós agora, irmãos, com a nossa vida, oferecemos um sacrifício vivo, santo, separado e agradável. E é o nosso culto racional. Esse é o sacrifício que é feito diariamente no nosso altar. A vida de cada um de nós é assim que devemos manter. E o altar erguido, ele precede a santificação. Voltando lá
continuamente sendo exercitado, mesmo antes do templo estar sendo erguido. É assim que a nossa vida cristã começa. Para começar direito, ela tem que começar com o altar erguido, ter um relacionamento